Graça e paz. Graça e a paz, amados irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 8. Vamos ler a partir do primeiro verso mesmo. Atos 8, 1. Aleluia, glória a Deus. Atos 8, 1. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados. Tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhosos grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, pela tua mão sobre as nossas vidas. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos guiar, meu Pai, na palavra de hoje, que ele venha nos dar discernimento, que ele venha nos dar entendimento. Que essa palavra, meu Pai, venha gerar frutos em nós, meu Pai, e que ela venha gerar vários e vários frutos também, meu Pai, quando nós passarmos ela para outras pessoas. Senhor, obrigado pela tua mão, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. E obrigado pelo privilégio, meu Pai, de poder fazer parte dessa comunidade, de poder fazer parte daquilo que o Senhor está construindo em nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Só Tu és santo e maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Eu acho que essa semana tem sido uma semana de pedrada, digamos assim, do Senhor para conosco. Começou com Oséias, o Senhor falando para os sacerdotes, né, sobre o posicionamento dos sacerdotes e sobre os sacerdotes se manterem posicionados, sobre aqueles que têm a responsabilidade
de serem a voz de Deus e de ensinarem ao povo o caminho que o povo deve seguir, desses tomarem posição, desses dizerem, é o seguinte, eu sou sacerdote, já que eu tenho uma responsabilidade, já que Deus pôs uma responsabilidade sobre a minha vida, então é o meu dever me posicionar e ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Então, domingo começou assim, o pastor desceu a lapada na gente, já que lá em Êxodo 19 fala que o Senhor chamou todos para sacerdócio. Se a gente lê Hebreus, nós já temos isso sobre nós. Então, tomar posição. Na quarta-feira, na casa da vó Luísa, a gente falou sobre Amós 4. E Amós 4 falava sobre um povo que era rebelde. Um povo que não se voltava para os caminhos do Senhor, independente daquilo que o Senhor fizesse. Um povo que se mantinha totalmente contrário à vontade de Deus. Um povo que se mantinha em prostituição, seja uma prostituição espiritual com outros deuses e uma prostituição física com outras pessoas e tantas outras coisas. Então, na quarta-feira, o Senhor falou conosco sobre um povo que se prostituía. E no sábado, ontem, o Senhor veio com a palavra para nós bem complicada. Ele veio falar sobre, gente, é o seguinte, o que está acontecendo? O que eu fiz? Por que vocês não se tornaram aquilo que eu queria que vocês se tornassem? Então a gente lembra de Oséias, dá aquele link, tipo assim, era para mim ser sacerdócio, como foi repreendido lá em Oséias. E o Senhor vem questionar de novo no sábado, ele vem falar de novo sobre essas coisas. E aí o Senhor começa a falar sobre como a gente imagina que é servir ele. Ah, tem que matar 1000 cordeiros, tem que entregar 1000 carneiros, tem que entregar um ribeiro enorme de azeite. E se nada disso der certo, eu tenho que sacrificar o meu filho mais velho para que o Senhor veja que há fé em mim e veja que eu quero segui-lo. E o Senhor diz, não é isso. Não é isso. Parece que vocês não me conhecem. Parece que vocês não me entendem. Parece que vocês não sabem o que eu quero de vocês. Parece que, nossa, vocês estão há tanto tempo aqui na minha casa, aqui na minha presença, aqui debaixo da minha mão, mas parece que nunca trocaram uma palavra comigo. E por isso que o Senhor vem falar sobre caminhar humildemente com Ele, lá em Miqueias 6, né? Foi Miqueias 6, sobre andar humildemente com Ele, que é o quê? Se vocês andarem humildemente comigo, vocês vão saber todas essas coisas. Mas nem o andar comigo, vocês praticaram. E aí fica como se a semana tivesse terminado meio estranha, né? Tipo, tá bom, o Senhor agora ele falou isso, mas dentro disso tudo, eu acho que essa passagem de Atos 8, ela tem algo para nos ensinar poderoso, muito poderoso. E ela começa falando sobre a morte de Estevão. Então, Estevão foi alguém que ouviu a palavra do Senhor, Estevão foi alguém que ouviu falar sobre Jesus Cristo. E Estevão, ouvindo falar sobre Jesus Cristo, ele se converteu, o Espírito Santo entrou nele e ele começou a anunciar as boas novas. E até esse momento não havia uma perseguição sobre a igreja. Então, ele se converteu e ele podia falar livremente do nome de Cristo, e porque ele podia falar livremente do nome de Cristo, ele começou a falar sobre o nome de Cristo. E chegou a certo ponto que ele estava falando do nome de Cristo, que as pessoas começaram a se incomodar com esse nome. As pessoas começaram a se incomodar. E aí, elas cercam Estevão e Estevão começa a falar, e Estevão começa a pregar de lá do início até a morte de Cristo, apresentando o Senhor Jesus em várias passagens, apresentando o poder dele e apresentando que ele é a confirmação de tudo. Apresentando que ele é a confirmação. E aí eles não aceitam. Eles não querem esse Jesus, eles não querem esse Cristo. E por incrível que pareça, até hoje as pessoas não querem esse Jesus, até hoje as pessoas não querem esse Cristo. E aí Estevão, ele é apedrejado e Estevão morre. E Paulo está lá, Saulo, né? Ainda não é Paulo, ainda não converteu, você não é crente não. E ele está lá e ele consente com isso. Ele estava lá, ele assiste aquilo e ele gosta daquilo. Ele gosta do que ele viu. Porque Paulo, ele tem a letra, só que ele ainda não tem o espírito. E porque ele tem a letra e não tem o espírito, algumas atitudes que são totalmente contrárias à vontade de Deus ainda agradam a ele. E aí diz que naquela ocasião desencadeou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E quando desencadeia essa grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, perna para quem tem. A verdade é essa, todo mundo sai. Todo mundo.
Encontraram o Senhor? Encontraram. Sabem quem é Jesus? Sabem quem é Jesus. Mas morrer não parece muito legal agora, pelo visto, né? Aí todo mundo sai. Aí só permanecem os apóstolos lá. E, e aí fala, né, que alguns homens sepultaram. E aí aqui vem falar sobre... Cadê? Tiago, Filipe, desculpa. E aí fala que, indo Filipe para a cidade de Samaria, lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então, vem desse momento de Estevão, vem dessa morte de Estevão, vem esse momento de dispersão. Os apóstolos permanecem, mas há uma dispersão da igreja. As pessoas correm. E aí Filipe ele vai para Samaria, e quando Filipe vai para Samaria, Filipe começa a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Filipe começa a anunciar. E ele anunciando, ele vai anunciando, as pessoas vão se chegando e as pessoas vão criando uma fé. E aí quando vai criando essa fé, começa a realizar esses milagres. E aí vai realizando esses milagres, aí as pessoas começam a ver espíritos imundos saindo, dando gritos ainda, ou seja, é praticamente um show, né? Espíritos imundos saindo, dando gritos, paralíticos e mancos sendo curados. E assim a grande alegria nessa cidade. Até agora, tudo normal. Aí vem Simão, o mago. E Simão, o mago, é o cerne do que nós vamos falar hoje. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e, e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Então tá bom. Simão, ele chega em Samaria. Só que lá em Samaria já tinha um mago. Já tinha alguém que fazia certas coisas lá. E é interessante a Bíblia falar que do mais rico ao mais pobre dava atenção a Simão. E as pessoas olhavam para Simão como alguém poderoso. Nesse homem há um grande poder. Só que nesse homem há um grande poder, chega Filipe e começa a fazer essas tais coisas. E aqui a gente tem que começar a entrar em Simão e a gente tem que começar a pensar algumas certas coisas. Primeiro, existe o poder de Deus, existe a mão poderosa de Deus. Só que lá fora no mundo existem outros poderes, existem outros espíritos, existem principados e existem potestades. E esses principados e potestades, eles também fazem coisas maravilhosas. Maravilhosas de poder, não maravilhosas de, oh meu Deus, eu gosto de ver isso, tá gente? Mas ele também faz coisas. E fazendo essas coisas, nós seres humanos gostamos de ver isso. Quem não gosta de ver um espetáculo? Aposto que se eu flutuar aqui agora, todo mundo vai adorar, né? Nós gostamos de ver esse tipo de coisa, nós gostamos de ver, entre aspas, esse circo. E Simão, ele tem isso sobre ele. Ele é chamado de um grande poder porque ele pratica essas várias coisas, ele sabe fazer essas várias coisas. Então, é alguém que é acostumado a lidar com espíritos, a lidar com poderes, a lidar com coisas do sobrenatural. E existem várias pessoas lá fora que são acostumadas a lidar com espíritos, são acostumados a lidar com principados e potestades. Eu te dou aqui, você me entrega aqui. E para elas é normal, elas não estão nem aí para a vida eterna, nem devem acreditar em vida eterna. Eu te dou, você me dá e pronto, eu estou feliz. Eu te dou isso aqui, você me deixa bilionário, você me deixa rico, eu vivo uma vida maravilhosa aí e pronto, tá ótimo. Eu vou, sei lá, sacrificando algumas coisas para você e você vai me ofertando outras coisas. Simão é esse tipo de pessoa que lidar com esses espíritos e que lidar com essas coisas ruins. E mesmo que não fosse, digamos que Simão é um ilusionista, mesmo se não fosse alguém que lidasse com esses espíritos, ele é alguém que cativa o povo pelo poder. Pelo poder. Então as pessoas se aproximam dele pelo poder. Sendo um poder ilusório, coisa que todo mundo aqui sabe que não é, a gente não está falando de um mágico, né? O Rei Mistério, não sei se Rei Mistério é mágico, deve ser do Cartoon. Eu confundi aqui. Mas a gente não está falando sobre esse tipo de pessoa, a gente está falando sobre alguém que lidar com espíritos. E ele lidar com espíritos e as pessoas. Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Aqui tem mágica, eu não tinha lido. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado,
e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhosos os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, Simão, ele praticava essas coisas e as pessoas seguiam Simão porque praticava essas coisas. E, e ele iludia as pessoas com a sua mágica. Só que chega um dia que chega alguém e faz algo maior do que aquilo que ele fazia. E eu acho que não é nenhuma surpresa para a gente. Já ouvi pessoas que se converteram dizendo que não, eu fui para o evangelho porque lá tinha um poder maior do que o poder que eu lidava. Eu procurei seguir a Jesus porque aqui tem um poder muito maior do que o poder que eu seguia, que tinha um ensinamento muito maior e tudo mais do que o que eu seguia. E isso é em questão de poder, mas isso também pode ser por outras coisas. Eu comecei a seguir Jesus porque era muito popular na minha época. Era uma modinha ser cristão, então por que eu não seguiria Jesus? Já que todo mundo seguia Jesus e já que ser crente é legal, tem pessoas que se aproximam por isso. Eu comecei a seguir Jesus porque toda a minha raiz filosófica que eu conhecia falava desse tal de Jesus e falava desse tal Deus. Então por que não seguir Jesus? Então Simão, ele foi atraído por causa desse poder e nós somos atraídos também por várias outras coisas que são excepcionais para os nossos olhos. E a Bíblia diz que Simão creu e foi batizado e seguia Felipe por toda parte. Então nós estamos falando de um momento de perseguição. Nós estamos falando que no momento de perseguição, um mago se converteu e um mago foi batizado. No momento de perseguição. Então é aquele momento que chega o testemunho do cara que era da facção. É aquele momento que chega o testemunho da pessoa que, sei lá, era prostituto, não sei. E todas as pessoas chegam, todas as pessoas querem ver. Por quê? Porque isso é surpreendente. Os lugares que Deus tira algumas pessoas é surpreendente para a gente. E a gente tem curiosidade de ouvir o testemunho dessas pessoas, a gente tem curiosidade de se achegar a essas pessoas e ver o que aconteceu. Às vezes, com amigos nossos, é normal a gente se aproximar deles porque aconteceu alguma coisa na vida deles. Peraí, você virou crente? O que aconteceu? Como assim você está indo na igreja? Como assim você está lendo a Bíblia? Como assim você está evangelizando? Eu vi suas postagens, eu vi seus status, eles estão voltados para Deus, está voltado para esse negócio de crente. O que aconteceu? E as pessoas se achegaram. E as pessoas que seguiam o mago foi a mesma coisa. Elas se achegaram a Filipe porque o mago vivia colado em Filipe. E esse ex-mago, digamos, ele começou a caminhar com Filipe porque ele queria ver cada vez mais. Ele queria enxergar cada vez mais. Ele queria ver cada vez mais coisas. E muitas pessoas, quando se aproximam de Deus por uma peculiaridade, elas começam a querer mais daquela peculiaridade em Deus. Peraí, eu cheguei porque ser cristão era legal, então o que eu faço para me tornar famoso dentro do gospel? Para me tornar conhecido no gospel? Ah, eu cheguei porque eu gostava de conhecimento. O que eu faço aqui para colocar mais conhecimento nisso, para saber mais? Será que eu misturo um pouquinho de filosofia? Será que eu misturo um pouquinho de ciência? Será que eu trago outras religiões e coloco nesse globo chamado evangelho? O que será que eu faço para conseguir extrair mais do que eu gosto dessa ideia evangélica, dessa ideia Cristo, dessa ideia religião? E Simão, ele está se aproximando por isso. Eu gosto de poder. Eu gosto de ver o poder em ação. Então, já que Filipe ele faz todas essas coisas, eu vou me aproximar de Filipe para ver essas coisas acontecendo cada vez mais. E eu vou ir me tornando cada vez mais próximo de Filipe. Ah, tem que ser batizado? Para mim não tem nenhum problema. Eu vou lá e molho minha cabeça e estou tranquilo. Ah, tem que fazer isso? Ok, eu vou, tem que seguir? Eu vou seguindo. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhosos grandes sinais e milagres que eram realizados. 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. E essa parte aqui, o 15, é essencial para o que a gente tem que entender. Porque Samaria, esse povo que está seguindo Filipe, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre eles. O Espírito Santo ainda não estava sobre eles. Não estava. Então, o mago, ele se converteu.
O mago, ele converteu. É a mesma coisa de alguns artistas que convertem. É a mesma coisa de alguns cientistas que se convertem. É a mesma coisa de alguns filósofos que se convertem. É a mesma coisa do ex, não sei o quê, que se converte. E quando esses ex, não sei o que, tanta coisa, se convertem, eles normalmente mostram a conversão deles. Começam a postar alguns versículos, começam a postar alguns louvores, às vezes vestem algumas roupas diferentes, às vezes vão em alguns cultos, senta lá na fileira da frente lá, a pessoa que está pregando, ela fica até meio desconfortável. Eu já vi um vídeo de um pastor que ele foi ministrar numa igreja que tinha um jogador de futebol, dizer, quando ele olhou, ele falou, não é possível, não acredito. Senhor, eu tenho que ministrar uma coisa poderosa aqui hoje, Senhor, me usa. Porque o cara estava lá, entendeu? E com a gente também, às vezes é assim. Às vezes a gente se aproxima, e isso pode ser inconscientemente também, e a gente vai naquele protocolo ali, a gente vai naquele protocolo, a gente vai seguindo aquele protocolo, tem que ir no culto, eu vou no culto. Tem que participar das orações, eu vou participar das orações. Tem que ler, eu vou ler. Tem que ser batizado? Ok. Eu vou me batizar, sem problema. E vai seguindo. E vai seguindo por alguns interesses específicos. E esses interesses específicos, eles são perigosos para a gente. Porque pode chegar um momento onde esse interesse específico ele vai secar. Vai chegar um momento onde esse interesse específico ele não vai conseguir te manter aqui dentro, ele não vai conseguir te sustentar aqui dentro. Sabe, Billy Graham, ele era um cristão e ele se tornou conselheiro do presidente. Nossa, muitas pessoas queriam ser um conselheiro do presidente dos Estados Unidos. Mas quais outros pastores que foram? Se tornaram conselheiros? Tem muitos artistas gospels que se destacam lá fora, que são incríveis. Mas a verdade é que nem todo mundo que toca um violão e canta bem se torna o Fernandinho. A verdade é essa. Tem muita gente que tem uma eloquência no falar e no ensinar, mas nem todos chegam a ser um Augusto Nicodemos, nem todos. Então, dependendo de qual for o interesse dessa pessoa, ela não permanece, ela não continua. E vai chegar um ponto onde ela vai se deparar com uma parede. E ela vai se deparar com uma parede que é esse próprio Espírito Santo. Vai chegar um ponto onde essa pessoa ela vai olhar e vai ver que tem pessoas que mesmo estando no mesmo ambiente, que tem pessoas que mesmo estando no mesmo lugar, ouvindo a mesma palavra, conversando com as mesmas pessoas, tendo o mesmo discipulador, ouvindo as mesmas ministrações, ouvindo os mesmos louvores, lendo os mesmos livros, orando o mesmo tanto de hora, lendo o mesmo tanto de Bíblia, pegando da mesma fonte, são totalmente diferentes delas. Totalmente diferente. Talvez a pessoa saiu até do mesmo lugar que essa pessoa, mas ela é totalmente diferente dela. Totalmente diferente. É como se fosse uma corrida entre a lebre e a tartaruga, né? Como se fosse a corrida da lebre e a tartaruga. E essa pessoa se vendo como a tartaruga e vendo a lebre lá na frente, ela não entende. Ela fica, como que essa pessoa avançou tanto? Se a gente está no mesmo caminho, a gente está na mesma estrada e as condições são as mesmas. E o esforço que nós temos feito é o mesmo esforço. O que está acontecendo? Por que se destacou tanto e eu ainda permaneço aqui? Por que está indo tão longe e eu ainda permaneço aqui no mesmo lugar? Sabe, é esse muro, o Espírito Santo. Essa barreira, o Espírito Santo.
Porque vai chegar um momento onde essa pessoa ela tem que ter perseverança. Vai chegar um momento onde essa pessoa ela vai ter que parar e falar, não, realmente é isso que eu quero. Eu vou entender o que ele fez de tão diferente para ele chegar lá na frente. Eu falo, teve um tempo que eu orava e não sentia a presença de Deus e eu não entendia o porquê. Que eu lia e a Bíblia parecia que estava fechada, porque parecia que eu lia por ler. E aquilo era horrível. Eu tinha um colega meu que toda vez que eu conversava com ele, ele falava alguma coisa incrível da Bíblia. Eu olhava e falava, o que está acontecendo? Aí eu falava com ele, qual esse pregador que você está ouvindo? Me fale, qual esse pregador que você está ouvindo? Que eu vou ouvir também. Qual os louvores que você está ouvindo? Que eu quero ouvir também os louvores que você está ouvindo. Quantas horas você ora por dia? Você vai no monte? O que você faz diferente? Você está tão bem onde você está e, nossa, meu Deus, eu estou orando e eu não estou sentindo nada. Eu estou ouvindo louvor e é como se eu estivesse ouvindo qualquer música do mundo. Não tem diferença nenhuma, não tem essência nenhuma. E eu estou lendo a Bíblia como se eu estivesse lendo Harry Potter. Eu sei toda a história, mais por filmes, né? Mas eu sei toda a história, mas não está diferenciando nada. Não está diferenciando nada. Sabe, orar sem sentir, ler sem entender. Essa parede. Essa parede. Nossa, e essa parede é horrível. Sinceramente, é péssimo. É horroroso. E muitos vão se deparar com essa parede. E tem gente que vai ficar 10 anos nessa parede. Vai chegar um ponto onde essa parede nem vai incomodar a pessoa. Vai chegar um ponto onde a pessoa vai falar, esse aqui é o limite do evangelho. Não dá para passar daqui, não. Realmente, não dá para passar. Tem uns que pulam o muro, ó, lá para você ver o irmão lá, ó, falando em língua e milagres. Pulou o muro, doidão. Esqueceu que cristão tem que seguir regras, não está seguindo regra lá, rebelde. Porque esse aqui é o limite. Não dá para passar daqui. Como é que você sabe, irmão? É porque eu nunca consegui passar daqui. Sabe? O limite de 3 João 16 é essa interpretação aqui, é o limite dessa passagem. Por quê, irmão? Porque eu nunca consegui interpretar nada além disso. Sabe, o evangelho é a graça. É a graça de Deus para nós. Mas, ô irmão, é só isso? Ele por quê? Tem certeza? Não tem mais nada, não? Não, até onde eu cheguei é a graça. Você já ouviu falar de justiça, irmão? Isso é coisa do Velho Testamento, cara. Eu li algumas vezes, mas sei lá, eu acho que eu não gostei, não. Sabe, a pessoa, ela para nessa parede. Ela para ali e ela fica travada ali. Gente, quantas pessoas a gente não conhece que não mudaram nem um pouco depois que entrou na igreja? Que não mudaram nem um pouco. Nem um pouco. Nasceu de novo. Fala, não, eu nasci de novo. Ô irmão, sinceramente, tem 10 anos que você está dentro da barriga de sua mãe e você não foi. Até hoje você não nasceu de novo. Você está sendo só gerado, só gerado, só gerado, só gerado, só gerado. E não vai. Você já está atrapalhando a igreja com essa geração que não sai de jeito nenhum. Sabe, tem gente que está assim. Está preso ali e não vai de forma alguma. E aqui é o mago. O mago, ele não ficou tanto tempo. Mas eu estou falando da nossa realidade, que tem pessoas que estão assim há muito tempo. Bateram nessa parede há muito tempo e não saem dessa parede. Tem pessoas que em estágios do evangelho a pessoa travou, parou. No começo, nossa, se movia incrivelmente, parecia uma águia. Hoje é um ornitorrinco. Você não entende o que é aquilo, você não sabe o que é aquilo faz, você não sabe o que é aquilo come, você não sabe o barulho que aquilo faz. Você sabe que existe. Está lá, mais nada. Travou no momento do evangelho, travou em um processo que já era para ter passado, já era para estar continuando voando igual uma águia, mas está lá. Ó.
Um ornitorrinco. Não, irmão, você me desconcentra. Eu tô brincando. Tá lá, travado, parado. E não se move. Encontrou uma parede e não passa dessa parede de forma alguma. E sabe, esses processos não são para nos paralisar. A caverna que Isaías estava não é para a morte. Um momento você tem que sair da caverna. Alguma hora você tem que sair dessa caverna. Você não vai ficar nessa caverna eternamente. E aí Deus joga fogo lá, Deus sopra lá, Deus faz altos movimentos lá e você nada. Aí vem a voz de Deus como um sussurro. Ô, meu filho, o que você está fazendo aqui? Você, não. Igual menino rebelde. Tampa a cabeça na coberta e não quer saber de mais nada. Só que já era hora desse processo ter finalizado. Já era hora de ter saído. Já era hora de ter cumprido. E já era hora, sabe do quê? De você já ter passado para uma próxima geração. Já era hora para você ter passado para outras pessoas já. Já era para você ter saído de lá. Já era para você ter feito coisas. Já era para você ter cumprido coisas do Senhor. E já era para outra geração estar trabalhando. Só que como você travou ali, nada disso tem acontecido. Imagina se Isaías não tivesse saído da caverna. Cadê Eliseu? Cadê os milagres que Eliseu fez? Cadê os moveres? Se Isaías não tivesse passado dessa parede, que era aquele momento difícil. E quantas outras pessoas na Bíblia? É Elias. Desculpa, gente. Eu gosto muito de Elias, Eliseu. Quantas pessoas estão travadas nessa parede? E aqui a gente está falando sobre poder e a gente está falando sobre interesses. E o mago ele está travado porque ele está muito no interesse. Ele está muito no interesse. Infelizmente tem pessoas que estão travadas porque estão totalmente no interesse. Totalmente no interesse. Isso é ruim. E aqui eu volto em Oséias, eu volto em Amós e eu volto em Miqueias. Todas essas passagens falam de pessoas que bateram numa porta, bateram numa parede, ficaram lá naquela parede. Que o Senhor está chamando, o Senhor está chamando, o Senhor está chamando, o Senhor está chamando, e eles estão lá. Eles não conseguem ultrapassar isso, eles não conseguem passar disso de maneira alguma. 15. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque eles ainda estavam em coisas humanas. Eles viram o poder sobre Filipe. Eles viram os milagres que Deus pode fazer sobre a vida de uma pessoa. Eles acompanharam Filipe andando, eles acompanharam coisas maravilhosas sendo feitas a partir da vida de Filipe. Eles se deixaram ser batizados por Filipe porque viram as coisas maravilhosas que aconteceram. Mas sabe, até quando você vai seguir Filipe? Até quando você vai ver as coisas acontecendo na vida de Filipe? Até quando você vai ver Filipe mudando a vida de várias pessoas e você vai ficar só ali? Ô Filipe, onde você vai amanhã? Ô Filipe, o que você vai fazer amanhã? Ô Felipe, qual que é a próxima ministração? Ô Felipe, qual o próximo louvor que você vai lançar? Ô Felipe, o que Deus falou para você hoje? Sabe até quando? Tem gente que está assim, são seguidores de Felipe, mas não são seguidores de Deus. Recebem ordens de Felipe, mas não recebem ordens do Espírito Santo de Deus. Se move onde Felipe se move, mas é somente isso. São seguidores. Não fazem nada além de serem seguidores. Eu digo isso porque teve uma época que eu seguia um pastor e eu seguia ele tanto que eu pregava até as pregações dele. E meu Deus, as minhas pregações eram horrorosas. As dele eram incríveis, eu até chorava. Chegava em mim e mudava tudo.
Porque mesmo sendo o mesmo Espírito, mesmo sendo o mesmo Deus, não é a mesma forma de se mover. A verdade é essa. Alguém pode pegar a ministração de hoje à noite e ministrar em outra igreja, não vai ser a mesma coisa. Não é porque eu sou incrível não, porque pelo amor de Deus, lendo eu erro. Imagina se não tivesse escrito. Mas não é estar somente debaixo de Filipe e ver somente Filipe se movendo. Vai chegar um momento onde Pedro e João vai vir e ele vai derramar o Espírito Santo para que você não seja mais, como é que fala, dependente de alguém. Sabe até quando essa dependência de uma pessoa e não uma dependência do próprio Deus, não uma dependência do mover do Espírito Santo? Sabe, Felipe, incrível, Felipe. Incrível, mas sabe, eu também quero me mover, Felipe. Sabe, Felipe, eu também quero expulsar demônios. Eu também quero ver grandes milagres. Sabe, Felipe, eu quero sentir o Espírito Santo que você sente na sua vida. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo que também te guia. Sabe, Felipe, o Espírito Santo te trouxe até Samaria, eu queria até Cafarnaum. E eu quero lá em Cafarnaum fazer o que você fez aqui em Samaria. E eu quero que lá gere mais pessoas que vão fazer também coisas e que vão para outras cidades fazerem outras coisas também. Sabe, é sobre isso. E aí vem Pedro, vem João e oram sobre as pessoas para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Quantas pessoas aí fora só foram batizadas em nome de Jesus e até hoje o Espírito Santo de Deus não está sobre a vida delas? Até hoje o Espírito Santo de Deus não se move sobre elas. Elas só molharam o corpo. Mas o Espírito Santo vir sobre elas e elas renascerem como um novo homem, como uma nova mulher, por causa do poder santo de Deus, ainda não aconteceu. E aí a pessoa bate na mesma parede. E não há uma mudança. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aí aquele momento onde a gente vê outras pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo de Deus. É aquele momento onde a gente vê a lebre correndo. Onde a gente vê a águia voando. Daquele momento onde a gente olha e fala, olha, realmente o Espírito Santo de Deus é poderoso. Agora não tem só Filipe aqui em Samaria, mas olha quantos outros irmãos aqui também temos. O Espírito Santo de Deus se move sobre eles. O poder de Deus também está sobre eles. Agora não é somente Filipe, isso é maravilhoso. Vendo isso, Simão, vendo que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, vendo Simão que o Espírito, tá vendo? Nem lê, sabe? Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Sabe o que é isso? É o que eu fazia. Ô, irmão, qual o pastor que você está ouvindo? Qual que é o louvor que você está ouvindo? Sabe, eu quero comprar essa presença que está sobre você. A verdade é essa. Sabe, o que eu tenho de valor eu vou te dar aqui. Ó. Pedro respondeu: ofereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Isso é uma ofensa ao Espírito Santo de Deus. Isso é uma ofensa a quem Deus é. Sabe, quando a gente vem, a gente acha que somente o conhecimento vai nos tornar alguém aqui. Isso é uma ofensa para Deus. Quando a gente vem, a gente acha que somente o nosso trabalho vai fazer alguma coisa aqui. Isso é uma ofensa para Deus. Quando a gente vem e faz qualquer coisa que não seja da vontade de Deus, guiado pela vontade de
Deus, é uma ofensa para Deus. A verdade é essa. Quando a gente tenta comprar, seja com dinheiro, ou seja com atitude, ou seja com qualquer forma, isso é uma ofensa para Deus. É à toa que Pedro, o discípulo mais calmo, né? A gente viu aqui como ele falou com o cara, com uma sabedoria incrível, como é que ele falou? Ó, pereça com você o seu dinheiro. Pedro é maravilhoso. Você pensa que pode comprar o dom de Deus? Tá vendo? A paciência em pessoa. Mas por quê? Foi ofensivo. Para a gente também devia ser ofensivo. Esses artistas aí, ó, que vêm gravar música gospel somente pelo dinheiro, isso devia ser ofensivo. Porque eles estão mexendo com o que é santo, eles estão mexendo com o que é sagrado. Em vez dos outros artistas virem e falar igual ele falou, velho, oferece você esse seu dom e esse dinheiro e esse seu nome. O Deus que eu sirvo está muito maior do que isso. Sabe, a gente não precisa de sua voz, não. Você vem gravar louvor se você converter. Se você entregar os seus caminhos para o Senhor. O dia que você ser batizado com o Espírito Santo de Deus, o dia que você se tornar uma nova pessoa, você grava louvor para Deus. Antes disso, pereça você e o seu dom e o seu nome. A verdade é essa. Outros sábios aí que vêm falar sobre a palavra de Deus, como se soubessem tudo de Deus, a verdade é essa, pereça você e a sua sabedoria. Pereça você e o seu conhecimento. A gente não precisa de sabedoria humana, porque a gente tem a sabedoria divina. A verdade é essa. Se você acha que você vai conseguir comprar alguma coisa com a sua sabedoria, pereça você e a sua sabedoria. Porque a verdade é isso, tem muitas pessoas querendo comprar algo de Deus e nós estamos aceitando. Nós estamos deixando. Enquanto Pedro, quando acontece isso, Pedro se ofende. Porque Deus entende o que é santo, Pedro entende o que é santo, Pedro entende o que é sagrado. Como assim você quer comprar o Espírito Santo? Olha, gente, se eu tivesse lá, eu dava um tapa nesse Simão, na verdade. Na moral, eu dava um tapa nesse Simão. Sério mesmo, ô bichosa. Não, quando a pessoa está acostumada com o mundo é diferente mesmo, né? Comprar o Espírito Santo, olha a arrogância desse homem. E aí, ó, ele viu Felipe fazer as coisas, seguiu Felipe, foi batizado. Aonde Felipe ia, ele ia. Mas ele não conhece Deus. A verdade é essa. Ele não conhece o Espírito Santo de Deus. E tem um tanto aí assim, ó. Não conhecem Deus. Não conhecem o Espírito Santo de Deus. São seguidores de Filipes por aí, mas o próprio Deus não conhece. Não sabem quem é. E quando virem uma manifestação poderosa de Deus, eles vão querer se chegar com coisas que não são do agrado de Deus. E quando eles tentarem chegar com coisas que não são do agrado de Deus, tem que ter um Pedro para exortar. Tem que ter um Pedro para dizer ao meu camarada, é o seguinte, aqui não é casa da mãe Joana, não. É a casa de Yeshua, Jesus, Yahvé. Você não sabe recitar João 3,16, meu filho, meu filho. E essa palavra, ela vem de encontro a nós, porque o povo de Oséias, o povo de Miqueias e o povo de Amós é igual esse Simão. Eles estão numa cultura, eles participam de uma cultura. Eles ouvem falar, eles têm algum conhecimento, mas eles estão igual Simão. Eles não fazem ideia que Deus é esse. Eles não fazem ideia do poder de Deus, eles não fazem ideia da mão poderosa de Deus. Não fazem ideia. E que a gente não seja dessa forma. Que a gente não seja dessa forma. Que a gente não ache que o nosso conhecimento nos dá alguma coisa, não. Vamos procurar o Espírito Santo de Deus. Sem dons, não precisa de dom. Vamos procurar o Espírito Santo de Deus.
que adianta uma pessoa super afinada aqui, chega lá fora, faz as piores coisas possíveis? Que adoração que é essa? Que louvor que é esse? Que é esse? Que Deus que essa pessoa está engrandecendo? Se não ela mesma. Se não ela mesma. Aí eu pergunto para vocês, se Pedro recebe o dinheiro e entrega esse Espírito Santo para Simão, o que vocês acham que Simão ia fazer depois disso? O que será que Simão ia fazer? Eu acho que eu sei o que Simão ia fazer, quer ver? Quer ver? Tá por aqui, ó. Aqui, ó, no 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. É isso aqui que ele ia fazer, ó. Impressionando todo o povo de Samaria. E se dizendo muito importante. É isso que ia acontecer se Pedro entregasse o Espírito Santo para ele. Uhum. Ele ia para outra cidade. Nessa outra cidade ele ia começar a fazer as coisas. E aí ele ia começar, então, gente, eu sou importante. Que as coisas que eu consigo fazer. Olha as coisas que eu consigo fazer. Por quê? Porque Simão não mudou nada. Simão molhou a cabeça, a verdade é essa. Ele molhou a cabeça, mas mudar a cabeça ele não mudou, nem um pouquinho. Ele ia voltar para a mesma vida. E é o que muitas pessoas fazem. As pessoas só trocam de Deus, mas continua sendo a mesma pessoa. A pessoa só muda de sábio, mas continua sendo a mesma pessoa. A pessoa estava na religião tal, veio para essa religião e quer servir o nosso Deus fazendo as mesmas coisas que fazia na outra religião. Não, boy. Não é assim, não. Não é assim. E você achar que o que você faz lá, você vai fazer aqui, pereça você e isso que você está achando, porque não é dessa forma que funciona. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Ou seja, ele foi batizado, mas não mudou nada. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ô, gente, a gente fala para a pessoa, irmão, é o seguinte: o negócio não tá bom pro teu lado, não. Entendeu? A gente fala com sabedoria, né, pastor? A gente chega com calma. Eu chego. O negócio não tá bom pro seu lado, não. Verdade é essa. Se você não mudar os seus caminhos, é o que Pedro está falando, se você não mudar os seus caminhos, o negócio vai dar ruim. Se você não mudar os seus caminhos, o negócio vai dar ruim. Aí a pessoa chega, ó, ô Luquez, ora lá por mim lá. Não, irmão, a vida é tua. O interesse é seu, Deus quer falar com você. Aí eu vou chegar lá, telefone sem fio. Deus, é o seguinte. Deus, é o seguinte. O irmão lá, ele tem que mudar os caminhos dele. Entendeu? Aí eu tô orando pro o senhor me falar o que ele tem que fazer para ele mudar o caminho dele. Ô, Luquez, é o seguinte. Fala com ele para parar de fumar. Tá bom. Ô, irmão, Deus falou para você parar de fumar, tá? Ô, Deus, falei para ele parar de fumar. Tem que falar para ele parar de beber. Deus mandou você parar de beber. Ô, Deus, eu falei também. Não, tem que falar não sei o quê. E você fica assim, ó. E a verdade, sabe qual que é? O irmão ainda tá fumando. O irmão ainda tá bebendo. Por quê? Porque ele não conhece o Senhor. Não tem intimidade. A intimidade, o caminhar humildemente com Deus é o que muda as nossas vidas. É o que muda quem nós somos. O mundo lá fora quer esse telefone sem fio, mas não é esse telefone sem fio que vai salvar a sua vida, meu amado. Não é o telefone sem fio que vai mudar a sua vida. Você tem que se aproximar de Deus. Simão, é o seguinte, olha os pensamentos que você tem. Você está achando que você vai comprar o Espírito Santo de Deus. Converse com o Senhor, ore ao Senhor para que talvez você mude. Ah, não, irmão, ora para mim, que isso? Que isso? Aí, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém.
pregando o evangelho em montes povoados e samaritanos. E sabe o que acontece? A vida segue. O evangelho segue. O evangelho continua. A gente mudar ou não mudar os nossos caminhos, o evangelho continua seguindo. A verdade é essa. Tem gente que acha que se sair da igreja, a igreja acaba. Não acaba, não. O evangelho continua indo. O evangelho continua sendo proclamado. Você tinha um dom, você tinha um talento, você tinha uma palavra. Amém. Mas a partir do momento que você parou, levantou outro. Veio outra pessoa e tampou o seu lugar. A gente não é o ponto fraco de Deus, como diria David Leonardo. Na verdade, Deus é o nosso ponto fraco, porque sem Ele nós não somos nada. A gente não é nada, nada. Então, a gente mudar os nossos caminhos, mudar quem nós somos, mudar os nossos interesses, mudar a nossa visão de poder e mudar a forma que nós enxergamos Deus, o mover de Deus e a mão de Deus sobre todas as coisas. E se aproximar de Deus e andar com Deus, porque o evangelho vai continuar caminhando. Daqui a pouco passa 30, passa 40 anos, você morreu e você não conheceu o Senhor Jesus. E você não conheceu Deus. E as outras pessoas que conheceram vão para o céu e você. Bye, bye. Amém? E a palavra é essa. É sobre nós não sermos Simão. Nós não nos acharmos importantes diante de uma sociedade por causa de algumas coisinhas que a gente faz. E a gente não ficar somente seguindo Filipe. Seguindo Filipe, seguindo Filipe, seguindo Filipe e não fazendo nada. Porque vai chegar um ponto onde o Espírito Santo de Deus vai nos confrontar. Onde o Espírito Santo de Deus vai sentar numa cadeira na nossa frente e vai falar, e aí? Você vai mudar ou você não vai mudar? Você vai me aceitar ou você não vai me aceitar? Você vai continuar igual o povo de Amós, fazendo sacrifícios, indo até o templo e saindo do templo, exultando as coisas que você faz, sendo que Deus nem está recebendo isso que você está fazendo. Que nós tenhamos coragem de fazer o que está do 22 em diante. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Porque talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Que a gente saia dessa amargura e que a gente não continue preso ao pecado. Que a gente se arrependa e que a gente ore ao Senhor e procure mais dele. Amém? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, Tu és poderoso e Tu és santo, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo Teu amor, pelo Teu poder sobre as nossas vidas. Meu Pai, nós te agradecemos pela Tua misericórdia, meu Pai, sobre nós. Nós te agradecemos, meu Pai, por esses dias que o Senhor, meu Pai, nos entrega, meu Pai. Senhor, nós te agradecemos por cada palavra que o Senhor tem colocado, meu Pai, para nós, meu Pai. Porque é necessário, meu Pai, esse confronto, meu Pai. É necessário, meu Pai, que a gente entenda que nós não estamos no limite do que é ser cristão. Nós não estamos no limite do que é seguir a Tua vontade e seguir o Teu desejo. Nós não estamos no limite do mover do Teu Espírito Santo. A verdade é que os nossos pés estão molhados, mas que tem muito mais. Senhor, que a gente não seja como Simão, meu Pai, hipócrita. Alguém que diz que houve uma mudança, mas que não houve. Alguém que diz caminhar, mas que apenas segue outra pessoa. Mas que o Teu Espírito Santo, meu Pai, seja derramado sobre nós, meu Pai, para que nós também venhamos escrever a nossa história, meu Pai, juntamente ao Senhor, meu Pai. Nós queremos Te seguir, meu Deus. Nós queremos seguir o Teu Espírito Santo, meu Deus. Nós queremos ir aos lugares que o Teu Espírito Santo quer nos levar. Nós queremos ir, meu Pai. Nós não queremos mais, meu Pai, estar parados, meu Pai. Somente em um momento do processo, meu Pai. Nós temos uma vida inteira ainda para caminhar, meu Pai.
uma vida inteira ainda para caminhar, meu Pai. Senhor, nós não queremos morrer em um processo. Nós não queremos morrer em um processo, meu Pai. Nós queremos passar por esses processos, meu Pai, por cada um deles, meu Pai. E nós queremos honrar o Teu nome, meu Pai, a passar por esses processos, meu Pai, porque tudo provém de Ti, Senhor. O Senhor é a nossa força, meu Pai, o Senhor é a nossa fortaleza. Oh, meu Pai, nós não queremos ver as outras pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo e somente poder olhar, meu Pai. Nós não queremos somente assistir, meu Pai, coisas maravilhosas acontecendo, meu Pai. Nós queremos participar, Senhor. Chega, meu Pai, de somente estarmos num ambiente onde o Teu Espírito Santo se move e o Teu Espírito Santo não se mover em nós, meu Pai. Nós queremos que Ele se mova em nós também, meu Pai. E se Pedro disse para orar por arrependimento, meu Pai, então nós nos arrependemos, meu Pai, da forma que temos seguido o Teu Evangelho, meu Pai. Nós nos arrependemos, meu Pai, da forma que temos entendido o Teu Evangelho, meu Pai. Queremos mais de Ti, meu Pai, queremos mais do Teu poder, queremos mais da Tua mão sobre nós, meu Pai. Queremos ser como Filipe, meu Pai, que mudou uma cidade inteira, meu Pai, mediante o Teu Espírito Santo, meu Pai. Quão maravilhoso isso é, meu Pai. Quão maravilhoso isso é, meu Pai. Senhor, que isso não seja somente um momento, meu Pai. Que não seja somente um momento, que não seja somente um domingo. Mas que diariamente, meu Pai, diariamente, meu Pai, o Teu Espírito Santo se derrame sobre nós. Que diariamente, meu Pai, nós venhamos nos arrepender, Senhor. Nós venhamos nos arrepender, Senhor. Senhor, obrigado, meu Pai, por esta noite. Obrigado pela Tua palavra maravilhosa, como sempre, meu Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai. Tu és santo e poderoso, meu Pai. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória, meu Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa poderosa palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és magnífico, Pai. E o Senhor não nos deixa, Senhor, sem o alimento, papai. O Senhor não nos deixa, Pai, sem a Tua verdade. Pai, que o Senhor continue vindo, Pai, ao nosso encontro, Pai. Sendo Ele trazendo confronto, Pai. Sendo Ele trazendo a Tua bênção, sendo Ele trazendo direção, sendo Ele para nos guiar. Mas vem mesmo, Senhor, sobre a nossa vida. Vem, Senhor, para nos conduzir, papai. Vem, Senhor, para nos usar, Senhor. Assim como o Senhor usou Pedro ali para falar. Pai, que o Senhor continue a nos usar, Deus, neste lugar. Em nome de Jesus, ó Pai. Tomar essa cidade para o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Levanta-nos aqui, Senhor, neste lugar, meu Pai. Como ministros, Pai, da Tua verdade. Em nome de Jesus, ó Pai. Nos levanta aqui, Senhor, para manifestar o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, e que as pessoas aqui, Pai, sejam impactadas, Pai, pela glória do Senhor, que as pessoas deste lugar, ó Pai, possam receber a presença do Teu Espírito Santo, e ali ser moldadas, Pai, transformadas, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, que a bênção do Senhor, ó Pai, se derrama, Pai, sobre a nossa vida, que a unção do Senhor, meu Pai, seja derramada agora, Pai, sobre o alto da nossa cabeça, papai, em nome de Jesus, para irmos, ó Deus, com intrepidez, para irmos, ó Pai, com autoridade, para irmos, ó Pai, com o poder do Senhor, mas irmos, ó Pai, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Pai, e transmitir, Senhor, na vida dessas pessoas, ó Pai, o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, não por dinheiro, papai, não pela corrupção, mas íamos, ó Deus, pelo poder do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus,
indo, Pai, pregar o Evangelho, Pai, assim como o Senhor nos ensinou. Assim nós oramos, Deus, e te agradecemos. Que a bênção de Deus, Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador, esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E todos digam amém. Ide em paz e que Deus os acompanhe, em nome de Jesus. Tenhamos aí uma ótima semana, uma semana de vitória para a glória do nosso Pai. Amém.